e se escorre até as vestes. É como o orvalho do Hermon sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. E essa comunhão que eu vejo aqui neste lugar, o culto que nós realizamos ao Senhor, quando no episódio, ou melhor, quando no registro em que Elias, ele monta o altar diante dos profetas de Baal, e lá ele monta aquele altar e o Senhor, ele responde com fogo do alto. Eu vejo isso aqui neste lugar. Nós montamos um altar aqui para o Senhor, e o Senhor está respondendo aqui neste lugar, com a presença do seu Espírito Santo, com a sua unção. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 14, e no versículo de número 15. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Amém? Diz assim o texto sagrado: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus que vive e reina para sempre. Os jovens louvaram um hino muito lindo, e na verdade eu vejo hoje aqui um sonho meu realizado, que eu pedi ao Senhor: Senhor, como eu queria ver novamente os jovens, um coral formado aqui, louvando ao Senhor aqui no culto de quarta-feira. Só falta um outro sonho ser realizado, que é o coral de senhoras aqui, montado também, louvando o nome do Senhor. E eles louvaram, falaram que o nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus, aleluia, de milagre, um Deus, aleluia, de poder. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, igreja amada do Senhor, eu quero trazer uma palavra bastante prática para o nosso dia a dia, para nós colocarmos e aplicarmos na nossa vida. Eu quero falar hoje sobre os obstáculos da vida e o que nós podemos fazer diante deles. O texto que nós lemos, ou melhor, o versículo em que nós lemos no livro do Êxodo, eu não vou falar sobre ele, mas quero apenas utilizá-lo. Fala quando o povo de Israel, ele saiu da terra do Egito e ele foi a caminho da terra o qual Deus tinha preparado. E diante, aleluia, do seu caminho, eles enfrentam um mar, aleluia, que serve como aqui uma ilustração, dos obstáculos que se interpõem sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero definir aqui para você o que são obstáculos. Obstáculos são tudo aquilo que se coloca no nosso caminho para tentar nos parar, para tentar nos impedir de nós alcançarmos os nossos objetivos. Obstáculo é tudo aquilo que se coloca no nosso caminho para nos impedir de chegarmos àquilo que nós estamos projetando, a nossa finalidade. Isso é obstáculo. Para que você entenda o que é obstáculo, para que você identifique o que é um obstáculo que se coloca na sua vida. Os obstáculos, eles têm como finalidade lhe parar. O obstáculo tem como propósito lhe impedir de você chegar no seu objetivo. E aqui, em primeiro lugar, antes de falar sobre eles, eu quero falar sobre algumas coisas que nós podemos aprender sobre os obstáculos. Em primeiro lugar, que obstáculos, até os anjos, até os seres espirituais, eles passam por obstáculos. Olha só que interessante. Quando Daniel ele recebe uma visão de Deus, e ele recebe essa visão, ele ora e jejua durante 3 semanas, pedindo a Deus a interpretação daquela visão. E quando Daniel ele ora e jejua por 3 semanas,
o anjo ele é enviado a Daniel e ele diz desde do primeiro dia em que tu aplicartes o teu coração, está lá em Daniel capítulo 10, nestas coisas para entenderes, o Senhor já tinha respondido a tua oração. Olha só, desde o primeiro dia Daniel orou durante 3 semanas, pedindo a Deus a explicação, e desde o primeiro dia, Deus já tinha respondido a Daniel, mas o anjo ele só aparece a Daniel na 3ª semana. No final da 3ª semana, o anjo ele diz, desde o primeiro dia Deus tem me respondido, mas o príncipe do reino da Pérsia me tem impedido, e o príncipe dos exércitos de Deus, Miguel, foi enviado para que me ajudasse. Olha só, até os seres espirituais, eles passam por obstáculos. A segunda coisa que eu aprendo com os obstáculos é que quando nós vencemos nós nos tornamos mais fortes, mais preparados, física, psicologicamente e emocionalmente para os próximos que virão. Quando, em 1 Samuel, no capítulo 17, quando Davi ele vai enfrentar Golias, ele é impedido de enfrentar Golias, ele fala para o rei Saul, ele diz, Deus me livrou da mão do urso e do leão, ele me livrará também da mão desse filisteu incircunciso. Quando nós passamos e vencemos os obstáculos, nós nos tornamos mais fortes, mais preparados para aqueles que virão. A terceira coisa que eu posso aprender e que eu aprendo com os obstáculos é que por maior, aleluia, que seja o obstáculo, ele não é invencível. Os obstáculos podem ser maior do que você. Os obstáculos podem ser imensamente maior do que você, porém eles não são invencíveis. Você já viu o salto em vara? Quando o atleta ele corre para aquela modalidade do atletismo, aquela trave que ele tem que transpassar é várias vezes maior do que ele. Mas ainda assim, alguns atletas conseguem passar por elas. Ainda assim, muitos atletas conseguem transpassar aquela trave que é muito maior do que eles. O obstáculo ser maior do que você não significa que você não consegue passar por ele. O gigante ser maior do que Davi não significa que ele não poderia vencê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui falando sobre o obstáculo, eu quero falar sobre o primeiro obstáculo, que eu vou falar de um obstáculo aqui que não tem ninguém que possa dizer que não, por isso eu não passo, isso não acontece na minha vida, isso atinge a crentes, a não crentes, a ricos, a pobres, a ateus, a budistas, a hinduítas, católicos, evangélicos, todos passam por isso, ok? E nós vamos aprender aqui um pouco sobre ele. O primeiro obstáculo que eu quero falar aqui se chama medo. Repita comigo, diga medo. O medo é um obstáculo muito grande que se interpõe no nosso caminho, não é pequeno não. O medo ele tem o poder de nos parar, o medo ele tem um poder paralisante. Você com medo, você não vai nem para frente nem para trás, você fica naquele lugar parado. O medo, você pode ser quem for, você pode estar caminhando, pode estar indo adiante de você tem o seu alvo bem definido, mas se você tiver medo, você para, você trava. Quando você com medo, você não tem ação. Eu lembro que uma vez, quando eu caminhava bem cedo, e eu sempre via, quem conhece a Estrela do Mar, ali aquela antiga estação, e eu sabia, tinha ciência que lá sempre tinha uma viatura, sempre tinha uma guarnição da polícia. E naquele dia, pela graça de Deus, pela misericórdia, pela permissão de Deus, Deus ele permitiu que eu tivesse um bem subtraído por um meliante, e naquele momento o medo tomou conta do meu ser, e eu não tive reação não lembrei para chamar a polícia, acionar a guarnição,
e ir atrás daquele meliante. O medo, ele tem esse poder de me paralisar, de fazer com que você pare. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o medo que fez com que Pedro, quando caminhasse diante do mar, ele começasse a afundar. Diz a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 14, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me. Foi o medo que fez com que Pedro negasse a Jesus 3 vezes. Foi o medo que fez com que Moisés resistisse várias vezes a Deus e falasse: Senhor, essa missão não é para mim. Esse negócio de ir até o Egito, ser porta-voz, isso aí não é para mim. Foi o medo que fez Moisés fazer isso. Se o medo tivesse dominado Moisés, ele jamais teria sido o que ele foi, um dos maiores nomes na história da nação de Israel. Não deixe o medo dominar a sua vida e impedir que Deus realize as coisas que Ele tem para realizar através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que podemos fazer diante do medo? O que podemos fazer diante do medo? O que nós podemos fazer quando sentimos medo? Todos nós sentimos medo. E o que nós podemos fazer diante do medo é lembrar-se que Deus está com você. Aleluia! Deus, Ele está com você, então não há por que temer. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo de número 23, no versículo 4, ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Aleluia! Deus, Ele está com você, meu irmão. Não sei o que é que você tem passado, não sei o que é que tem causado medo na sua vida, não sei o que é que tem causado horror na sua vida, mas lembre-se que Deus está com você. 365 vezes na Bíblia existe Deus, Ele falando: não temas. Aleluia! Deus, Ele fala para você: não tema, não tenha medo, eu estou com você, eu estou ao seu lado, sou eu que te guardo, sou eu que te protejo, sou eu que seguro na tua mão e te digo: não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus, Ele chama Josué, no capítulo 1, no versículo 9, Ele diz: não te mandei eu, aleluia, ser forte e corajoso, não temas, aleluia. A outra coisa que eu consigo aprender sobre o medo é que para medo não tem outra coisa, é a coragem. Você tem que ser corajoso. A coragem, ela não é a ausência de medo, a coragem é você enfrentar o seu medo. Deus, Ele diz para Josué ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Nós temos que ter coragem, temos que ser corajosos. Quais são as dificuldades que você passa na vida? Você tem que ter coragem. Louvado seja o nome do Senhor. O outro obstáculo que se interpõe e se coloca no nosso caminho se chama crise. Diga crise. A crise tem o poder de parar com a nossa vida. A crise tem o poder de parar com a família. A crise tem o poder de parar com a moral de uma sociedade. A crise tem o poder de parar uma sociedade, uma comunidade, uma nação. Esse é o poder da crise. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas famílias por aí passando crise. A mulher não conversa, mas não existe mais diálogo entre o casal, não existe mais diálogo entre filho e pais, não existe mais o carinho, o afeto. Louvado seja o nome do Senhor. A crise, ela tem esse poder de parar, de paralisar. Vai ver a Venezuela. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você muitas das vezes não tem parado porque as crises têm se interposto sobre o seu caminho?
E eu aprendo o que é que nós podemos fazer no meio da crise. Para a crise só tem uma coisa: atitude. Atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Atitude. Tem gente que... emprego tá difícil, né, irmão? Tá difícil. E tá pegando, né, irmão? Tá pegando. E o que a gente vai fazer? Não sei, bora ver, né, o que vai dar ainda. E aí, irmão, deixar currículo? Não, tá muito processo seletivo aí, muita gente. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Não sei, né, bora ver o que vai dar, né? Mas e aí, não, deixa Deus agir aí, né, bora ver no que é que... Deixa Deus agir, né? Bora ver a vontade do Senhor aí, né? Sim, irmão, mas... Não, bora ver Deus agir. Tenha atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Perdi o emprego. E aí, vai ficar de braços cruzados? E aí, irmão? A família? Bora ver, né? O que eu queria fazer para esse pessoal aí? Meu filho sabe lá o que é que... Deixa Deus agir aí na vida dele. Bora ver o que é que vai acontecer. Livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4, a cidade estava em crise. E 4 leprosos na porta da cidade, eles disseram: se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Se nós entrarmos na cidade, lá também nós morreremos de fome. Então o que é que nós vamos fazer? Bora tomar uma atitude. Bora para o arraial dos filisteus. Se nós morreremos. Agora, se nós vivermos, nós viveremos. Aleluia. Qual é a atitude que você está tendo diante da crise que se interpõe sobre a sua vida? Qual é a atitude que você está tomando? Qual é a atitude que você está tendo? Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que a crise seja um obstáculo intransponível na sua vida. Pelo contrário, passe essa crise. Aleluia. Passe por cima dela. É na crise que nós temos que exercitar a nossa fé e tomar atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. O outro obstáculo que se interpõe no nosso caminho se chama afronta. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós somos afrontados, né? Quantas vezes, aleluia, alguém presta a boca para Satanás para falar da sua vida, para dizer alguma coisa sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. José foi, aleluia, afrontado, caluniado, falaram aquilo que não era verdade. A mulher de Potifar falou que ele abusou dela, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, falaram: olha, se Jó está assim, é porque está em pecado. Jó está em pecado, se está assim é porque está em pecado. Jesus, esse daí está com demônio, para expulsar demônio só pode ser porque está com demônio. Não expulsa demônio se não for por Beelzebul. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que falo sobre a sua vida? O que é que ando falando sobre você? Será que é o suficiente para lhe parar? Para fazer você parar de caminhar? Para vir para a igreja? Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com a afronta é que você tem que manter a sua postura. O que é que estão falando de você? É verdade, não é? Mantenha a sua postura. José não deixou de ser fiel porque falaram besteira armeira sobre a vida dele. Jó não deixou, aleluia, de ser fiel a Deus porque levantaram calúnia sobre a sua vida. Jesus não deixou seu ministério porque levantaram coisas sobre a sua vida, porque falaram o que falaram sobre Jesus. E o que ando falando sobre você? Será que é o suficiente para você parar? Para você neutralizar? Para você, aleluia, desistir? Para você perder o foco? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo que se você, louvado seja o nome do Senhor, tem intimidade com Deus, se você, aleluia, tem comunhão com Deus, se Deus ele reina no seu lar,
Se Deus, aleluia, é seu amigo, você, aleluia, tem comunhão com Ele, não tem obstáculo que vai parar você, não tem, aleluia, crise, não tem, aleluia, afronta, não tem medo que vai parar a sua vida, você vai continuar caminhando, Deus está com você, Deus, aleluia, segura na sua mão, tenha fé, tenha coragem, não deixa o medo lhe vencer, mas toda e qualquer barreira que se coloca no seu caminho, em nome de Jesus, que venha a ser derrotado, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia, Senhor meu Deus e Pai, Deus grande, Deus poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, Tu falaste conosco esta noite, e meu Deus, se porventura existe alguma barreira no nosso caminho, se existe porventura algum obstáculo, Senhor, no nosso caminho, assim como Tu fizeste o mar abrir, e assim como Tu fizeste o Teu povo passar, não teve obstáculo, não teve barreira, assim, meu Deus, toda barreira, todo obstáculo que Satanás vier a colocar no nosso caminho, que venha a ser destruído em nome de Jesus, e o Teu nome venha a ser glorificado. Amém. Amém.